pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos agora na semana 4 e o assunto dessa aula é eletroquímica. Bom, pessoal, é um conteúdo que nós vimos no segundo ano. Se você não lembra, se não recorda, é muito importante que você veja novamente a parte teórica. A gente vai aqui dar uma recapitulada no conteúdo muito rápida. Se você não lembra, assista às aulas que eu coloquei aqui o link na descrição desse vídeo, ok? Mas antes da gente ir para a nossa aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Escola Online. Esse ano, terceirão, é ano de Enem, né? Então, vocês têm que ficar preparadíssimos para arrasar no Enem. Nós, da Escola Online, estaremos aqui junto com vocês. Então, todas as novidades que a Escola Online prepara para você, vai estar aqui, ó, no Instagram. Então, vocês têm que nos seguir lá para ficar por dentro de todas as novidades. E prepare aí o seu material para a gente ir para a nossa aula. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, como eu falei na introdução dessa aula, eu não vou aqui detalhar muito o conteúdo. É um conteúdo revisional, nós vimos ano passado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links sobre esse conteúdo de eletroquímica, de pilha e eletrólise, tá bom? Então vamos aqui recordar rapidinho o que é eletroquímica. Eletroquímica vai ser uma parte da química onde vai se estudar a ocorrência de transformações envolvendo corrente elétrica. Então, uma corrente elétrica ela pode provocar uma reação química ou uma reação química ela pode produzir corrente elétrica. A relação entre esses dois fenômenos ela é estudada aqui na química, né? Na eletroquímica, mais especificamente. Quando a reação química de óxido-redução, né, uma reação onde vai ocorrer oxidação e redução, ela é espontânea e ela produz energia elétrica, nós denominamos pilha. E a pilha mais conhecida, onde é desenvolvido o raciocínio, é a pilha de Daniell. A pilha de Daniell, ela consiste, né, em dois sistemas, onde nós vamos ter um eletrodo de zinco mergulhado em uma solução de sulfato de zinco, uma solução transparente, e o eletrodo de cobre mergulhado numa solução de cobre. Esses eletrodos, eles são conectados, certo? Por um material condutor de corrente. E aqui, pessoal, é a ponte salina, onde vão estar aqui conectadas as duas soluções para que haja aqui transição de íons, certinho? Então, no início, aqui está a montagem. Após um tempo, o que vai acontecer? Nós vamos observar que está havendo aqui a corrosão do eletrodo de zinco e aqui é uma deposição no eletrodo de cobre. Aqui nós estamos observando a oxidação do zinco, né? Então aqui a gente observa, olha aqui, o zinco passando para zinco 2+. E a redução do cobre, o cobre passando para cobre 0, cobre 2+ da solução sendo depositado e aqui sofrendo o processo de redução, ok? Então, visivelmente é possível observar aqui a reação de óxido-redução ocorrendo, onde nós temos nada mais, nada menos que acontecendo, né? O zinco metálico mais o cobre 2+, formando, né, o zinco 2+, mais cobre 0. Então, aqui, ó, de zinco 0 tá passando para zinco 2+, é uma reação de oxidação. E aqui o cobre, né, tá passando para cobre 0, é um processo de redução. Onde nós sabemos que quando o elemento ele perde elétrons, né, ele oxida. É até a regrinha que eu falei com vocês, né? A regrinha do Porre. O que é a regrinha do Porre? Perde elétrons, oxida. Recebe elétrons, reduz.
certo? Então, aqui, ó, o zinco, ele tá perdendo elétrons. Quem perde elétrons oxida, quem recebe elétrons reduz. Então, aqui, gente, onde está ocorrendo a oxidação, nós temos aqui o polo negativo, é o nosso ânodo, ok? E aqui, onde está ocorrendo a redução, é o cátodo, nosso polo positivo, certo? Então, tem até uma outra regrinha para a gente não esquecer, né? Que é o CRAL. No cátodo, reduz, no ânodo, oxida, certinho? Então, são duas regrinhas para a gente jamais esquecer. E, gente, o movimento do elétron é sempre do ânodo para o cátodo, do polo negativo para o polo positivo na pilha, tá bom? E esse aqui, gente, é uma forma de simbolizar aqui, ó, a pilha. Sempre nós colocamos aqui o eletrodo, né? A parte que está oxidando, duas barras que está representando aqui a separação, e depois a parte aqui que está reduzindo, né? Zinco 0 está passando para zinco 2+, e cobre 2+, passando para cobre 0. Além da gente evidenciar aqui, né, gente, o desgaste do eletrodo de zinco e a deposição aqui no eletrodo de cobre, a gente também observa a coloração, porque a coloração da solução de sulfato de zinco, ela é um azul intenso pela presença do CO2+. À medida que o cobre reduz e é depositado aqui, essa solução ela vai se tornar mais clara, um azul mais claro, tá bom? Porque o que dá essa tonalidade para a solução é a presença de cobre 2+. E à medida aí que vai acontecendo a redução, cobre 2+ aqui nessa solução, a concentração vai diminuindo, ok? E aí vai tendo excesso de sulfato, por isso aqui na ponte salina, ó, os cátions, eles vão aqui para equilibrar a carga e os ânions vão vir para cá porque o zinco 0 está se transformando em zinco 2+, havendo também o aumento desse íon aqui na solução, tá bom? Então, basicamente, esse é o funcionamento da pilha. Toda pilha, gente, vai ter uma diferença de potencial e isso vai ser determinado de acordo com os potenciais padrões de redução, que são tabelados, ok? Agora, a eletrólise, gente, é quando nós temos uma corrente elétrica que vai provocar uma reação química. Então, o esquema básico aqui de uma eletrólise, nós vamos ter, por exemplo, falando primeiro da eletrólise ígnea, né? Então, vou até escrever aqui, ó. Nós temos a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Os dois processos ocorrem da mesma forma, né? Nós temos aqui um gerador, uma corrente elétrica que vai ser fornecido por uma pilha ou por uma bateria, tá aqui o esquema do gerador. A diferença é que o polo positivo, que é o ânodo, lembrando que no ânodo, né, ocorre a regrinha lá, né, CRAL, ó. No ânodo ocorre a oxidação e no cátodo ocorre a redução, ok? Só que aqui o ânodo é positivo e aqui o cátodo é negativo. A corrente vai do ânodo para o cátodo, certinho? E aqui, pessoal, por exemplo, na eletrólise ígnea vai ser um sal que vai ser fundido e aí por meio da corrente elétrica o ânodo ele vai oxidar, né? Ele vai perder elétrons e o cátodo vai reduzir, ele vai receber elétrons, tá bom? E aí a gente vai formar substâncias que, por exemplo, né, não existem na natureza na sua forma ou, na verdade, existem em poucas quantidades. Já, gente, a eletrólise aquosa, a diferença é que o sal ele vai estar solubilizado em água. Então, além dos íons referentes ao sal presente, vai ter também os íons referentes à autoionização da água. E os íons que vão sofrer descarga, aí a gente vai ter que ver a preferência, né? E aí a gente sempre vai saber que no polo positivo, né, gente, onde ocorre aqui a oxidação, vai descarregar hidroxila se for um sal que tiver a presença de íons oxigenados ou fluoreto. Já no polo negativo, vai descarregar
preferencialmente o H+, se o sal que for aqui dissolvido tiver a presença de cátions de metais alcalinos, alcalinos terrosos ou alumínio. Se não for nenhum desses dois aqui, a preferência vai ser do cátion referente, né? Desses dois eu falo dessas duas situações aqui, né? No polo positivo e no polo negativo. Se não tiver a presença de íons oxigenados e fluoreto, então vai ser o ânion referente ao sal que vai descarregar. Se não for cátion alcalino, alcalino terroso e alumínio, vai ser o cátion referente ao sal que vai descarregar, entendeu? E em função também da eletrólise, tem os cálculos, né? As quantidades de que a gente fala, né, de carga que vai estar envolvendo aqui, e aí vai envolver a quantidade de deposição de material, né? Se vocês não lembram novamente desse conteúdo, eu acho o mais prudente que vocês vejam aqui a aula que está na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos aos exercícios. Primeira atividade: explique detalhadamente o fenômeno da eletrólise. Então, gente, a gente acabou de dar essa recapitulada. Eu coloquei aqui para vocês uma proposta de resposta. Coloquei aqui um esqueminha de uma eletrólise, onde aqui é o cátodo, né, o polo negativo, aqui o ânodo, o polo positivo. No cátodo sofre a redução, no ânodo sofre a oxidação. A redução, ela ocorre a partir do momento que recebe elétrons, então reduz, né? A redução, ela ocorre aqui no cátodo, então se recebe elétrons, reduz. E no ânodo ocorre a oxidação, que ocorre a perda de elétrons, tá bom? Então, uma proposta aqui de resposta, né? Longa, mas está completinha. E aí você faça a sua de acordo com o que você vê da aula teórica, o que você viu desse momento que a gente recapitulou o conteúdo. Então, vamos lá. Uma proposta minha. Então, cada um faça a sua. Eletrólise é um processo físico-químico que utiliza a energia elétrica de uma fonte qualquer, seja pilha ou bateria, para forçar a ocorrência de uma reação química de produção de substâncias simples ou compostas que não podem ser encontradas na natureza ou que não são encontradas em grande quantidade. Durante a eletrólise, um cátion sofre redução no cátodo e um ânion sofre oxidação no ânodo. Isso acontece por meio de uma descarga elétrica fornecida por uma fonte externa, pilha ou bateria. Assim, temos na eletrólise uma reação de oxidação e redução não espontânea, tá bom? Quando você calcular aqui a diferença de DDP, dá um valor negativo. As duas formas de ocorrência da eletrólise são a eletrólise ígnea e a aquosa. Na ígnea, gente, utiliza uma substância iônica no estado líquido em uma cuba eletrolítica e quando a substância iônica é submetida à fusão, ela sofre o processo de dissociação. E esses íons vão assim ser descarregados, ok? Ocorrendo ali o processo de eletrólise. Já a eletrólise aquosa, gente, utiliza uma substância iônica dissolvida na água dentro da cuba. Assim, antes de realizar a eletrólise, primeiramente mistura a substância, né, que vai ser o sal, para provocar essa dissociação, solubilização seguida de dissociação. E nesse caso, tem que se observar a ordem de descarga dos íons devido à presença também dos íons da autoionização da água, que foi aquela preferência que a gente falou no slide anterior, ok? Então, aqui está a resposta da atividade 1. Tranquilo, né? Atividade 2. Objetos de prata escurecidos, devido principalmente à formação do sulfeto de prata, podem ser limpos eletroquimicamente sem perda da prata, mergulhando-os em um recipiente de alumínio contendo solução quente de bicarbonato de sódio. Nesse processo, a prata em contato com o sulfeto de prata atua como cátodo. Então, ó, essa informação é muito importante, ó. A prata, ela atua como cátodo, tá bom? E o alumínio como ânodo de uma pilha, ok? A semi-reação que ocorre no cátodo, então, gente, CRAL. No cátodo ocorre redução.
ser representada por. Então, qual dessas alternativas aqui? Então, pessoal, eu já vou começar escrevendo aqui, ó. Por quê? Porque todas as minhas alternativas iniciam assim. E aí, pessoal, a prata atua como cátodo. Se ela atua como cátodo, quer dizer que a prata ela está sofrendo redução. Então, vou até colocar aqui, ó, sofre redução. Ficou feio, né? Sofre redução. Se sofre redução, gente, a prata, aqui, ó, no caso, é a prata 1+, né? E aqui sulfeto 2-. Se tá sofrendo redução, quer dizer que tá recebendo elétrons. Como eu tenho 2 pratas aqui, por isso que eu coloquei 2 elétrons. E aí tá formando a minha prata 0, ok? E nós temos algumas situações aqui, olha. Nós temos a situação que ali pode se confundir, né? Qual que eu vou marcar aqui? AB ou AD? Sabe por que nós vamos marcar AB, pessoal? Porque aqui, ó, na C, o enxofre, ele tá aqui passando de 2- para 0, não é? Tá aqui, ó, dando mais enxofre 0. Só que, pessoal, não é o enxofre, não é esse sulfeto aqui que tem um funcionamento como ânodo. Afirma aqui no exercício que o alumínio que é o ânodo. Então, não ocorre aqui o processo de oxidação com o sulfeto. Então, continua sendo o sulfeto. Por isso que nós iremos marcar a letra B, tá bom? Então, a gente conseguiu chegar aqui na semi-reação por conta aqui das observações, pelo fato da prata atuar como cátodo. A gente sabe que o cátodo, ele reduz. Então, para a prata reduzir, a espécie que reduz, gente, é a que recebe elétrons. Então, como eu tenho aqui prata mais, ela vai se transformar em prata 0. E aí eu preciso de 2 elétrons, porque eu tenho aqui, ó, 2, ok? Então, aqui, eu até esqueci, né, de balancear. Eu tenho formando aqui 2 prata 0, ok? E aí, pessoal, nós chegamos na resposta correta, letra B. Vamos lá? Vamos agora para 3. Para que uma lacra de ferro não sofra corrosão, esta pode ser recoberta por uma camada de um metal, que forma uma cobertura protetora, né? Evitando a formação de ferrugem. Considerando somente os valores dos potenciais padrões de redução dos metais, quais desses poderiam ser utilizados para prevenir a corrosão do ferro? Justifique sua resposta. Então, gente, o exercício falou que ferro, né? O ferro, evitar que o ferro se transforme em ferrugem. Vou considerar aqui a ferrugem como FeO. Então, ferro 0 se transformando em ferro 2+, porque é 2+, aqui é 2-, né? Então, por isso aqui, tá? O que está ocorrendo de 0 para 2+, gente? Ocorre o quê? A oxidação. Então, tem 2 formas da gente evitar isso. A primeira, que é o que o exercício está pedindo, né? A gente fazer uma camada protetora de um material que tenha menos facilidade de oxidar que o ferro. Ou nós podemos também, numa segunda situação, colocar um metal de sacrifício, né? Um eletrodo de sacrifício, que aí esse eletrodo que vai ter a tendência em oxidar e não o ferro. Mas aqui o exercício pediu, né? Formar uma cobertura protetora. Então, a gente vai formar uma cobertura onde a oxidação seja ainda mais difícil. Qual desses metais aqui vão ter o potencial de oxidação menor? Aqueles que tiverem o potencial de redução maior. Então, por isso, os metais que podem ser usados nesse caso pode ser a prata ou o cobre como uma cobertura protetora. Então, aqui, gente, uma proposta de resposta. O metal que deve ser utilizado para o revestimento deve ter um alto potencial de redução para que não se oxide. Os possíveis metais para esse tipo de revestimento seriam a prata e o cobre, cujos potenciais de redução são, respectivamente, 0,80 e 0,34. Muito tranquilo, né, pessoal? E aí, sabe o que aconteceu?
chegamos ao final do PET volume 1. Então, pessoal, se você teve alguma dúvida, teve alguma dificuldade, por favor, deixe um comentário, eu ajudo vocês no que for possível. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, que é lá onde todas as novidades estarão para vocês, alunos do terceiro ano. E se você gostou dessa aula, deixa o like aí, eu vou adorar. Tchauzinho, pessoal, até a próxima!